Oi, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com a teoria geral dos recursos e quem quiser acompanhar o conteúdo pelo Código de Processo Civil, nós vamos trabalhar com os artigos 994 até o artigo 1008. Até para depois, quando vocês quiserem voltar para poder estudar, vocês conseguem localizar o conteúdo dentro do CPC. Os meios de impugnação, então, que fazem parte dessa teoria geral, nós já trabalhamos em sala, que seriam os 4 tipos de ações: ação rescisória, mandado de segurança, embargos de terceiros e ação anulatória. E os recursos, então, ficam como a última forma que nós temos de impugnação de atos, decisões judiciais, e que, como eu comentei com vocês, é o mais amplo que nós temos. Os atos judiciais também abordamos na primeira aula, que seria a sentença, despacho, decisão interlocutória, o acórdão e a decisão monocrática. Cada um com um recurso cabível, dependendo do tribunal onde ele foi proferido. Lembrando que despacho é mero impulso processual e, portanto, não caberia recurso. Passando agora para o conceito de recurso, nós vamos dividir esse conceito em algumas partes. A primeira parte é o que nós já falamos, que o recurso é um meio de impugnação de decisões judiciais. A segunda é que o recurso é voluntário. Então, a parte que perdeu, que nós vamos começar a chamar de parte sucumbente, só vai poder recorrer se ela fizer a propositura do recurso. Isso não acontece automaticamente. Alguns podem me perguntar, professora, e a remessa necessária? A remessa necessária, que é quando acontece, então, a condenação de uma das fazendas públicas, o processo, ele vai automaticamente subir para o tribunal hierarquicamente superior, mas a remessa necessária, ela não é considerada um recurso. Então, ela é obrigatória e ela existe, mas não descaracteriza essa nossa característica do recurso de ser voluntário. Interna à relação jurídica processual em que se forma o ato judicial atacado, significa que o recurso não começa nada novo. O recurso é uma continuidade do nosso direito de ação que começa quando nós protocolizamos a nossa petição inicial. Então, pensando num processo onde eu vou ter uma petição inicial, vou ter uma citação, vou ter uma audiência de conciliação em alguns casos, vou ter a contestação, vou ter toda a instrução e vou chegar numa sentença. Se eu fizer um recurso dessa sentença, eu estou dando continuidade ao meu direito de ação. E ele visa, então, obter a anulação, a reforma ou o aprimoramento. Na maioria dos recursos, nós tentamos fazer a anulação ou a reforma. O aprimoramento aqui, estou pensando nos embargos de declaração, que ele vem, como o próprio nome diz, clarear uma decisão judicial, ou que é obscura, ou que é contraditória, ou que é omissa, ou que houve erro material. Muito bem. Passamos para o próximo ponto, então, falando de sucedâneos recursais, que foi um ponto que nós também já abordamos. Sucedâneos significa parecidos com recurso, porque visam impugnar uma decisão judicial. Aí nós teríamos as hipóteses já apresentadas, os meios de impugnação, aquelas ações que eu trabalhei separadamente com vocês, cada caso, a ocorrência delas, e a remessa necessária que eu acabei de falar, e a previsão dela no artigo 496 do Código de Processo Civil, caso vocês queiram depois dar uma olhadinha com calma. Dentro da classificação dos recursos, eu diria que os recursos, eles podem ser ordinários ou extraordinários, quando nós estamos falando da finalidade do recurso. Os recursos ordinários são aqueles recursos que são direcionados aos tribunais hierarquicamente inferiores. Então, todos os recursos ordinários são julgados no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. 2 exemplos que eu poderia dar seria o recurso de apelação e o recurso de agravo de instrumento. Nesses recursos ordinários, nós ainda estamos ligados ao caso concreto. São recursos que ainda permitem que ocorra a discussão sobre valoração da prova,
onde eu posso ainda discutir questões fáticas. Já nos recursos extraordinários, o próprio nome já diz, são recursos excepcionais, e eles são direcionados aos tribunais hierarquicamente superiores. Então, eles são julgados pelo STJ ou pelo STF. Dois exemplos que nós poderíamos dar seriam o recurso especial e o recurso extraordinário. Nesse tipo de recurso, nós não discutimos mais sobre os fatos e sequer valoração de prova. Nós discutimos diretamente com a violação do direito ou, se for com base na Constituição Federal, também com relação ao princípio constitucional que nós queremos discutir. Então, ordinário são recursos mais comuns e os extraordinários são recursos mais excepcionais. Quanto à abrangência, os recursos podem ser totais ou os recursos podem ser parciais. Totais no sentido de que eu vou recorrer de toda aquela decisão judicial e parciais eu vou recorrer somente de parte de uma decisão judicial. Se eu for pensar numa sentença, eu posso considerar que uma sentença vai ter tantas partes quanto sejam os pedidos da minha inicial. Então, se eu pensar que eu tenho uma ação de indenização por danos morais, danos materiais e lucros cessantes, a minha sentença ela vai ter 3 partes, 3 capítulos, e eu posso recorrer de um desses capítulos. Se eu recorrer de somente um, eu tenho um recurso parcial. Se eu recorrer dos 2, eu tenho um recurso total. Quanto à autonomia, a maioria dos recursos são recursos autônomos, independentes. Mas nós temos um caso que nós chamamos de recurso adesivo, que ele vai ficar vinculado ao recurso principal. Ele pode ser utilizado quando a parte não fez uso do recurso principal no momento correto e resolve depois se utilizar do recurso adesivo. E ele possui algumas características que diferem um pouquinho desse recurso principal. Então, mais para frente, quando eu estiver trabalhando com recurso de apelação, e isso vai acontecer na nossa próxima aula, eu vou explicar melhor como que acontece, o que vai ser exigido para utilização desse recurso adesivo. Passando então quanto aos juízos, nós temos 2 juízos dentro da fase recursal. Um nós chamamos juízo de admissibilidade e outro nós chamamos juízo de mérito. Se eu fosse levar, porque vocês já aprenderam no semestre passado, uma petição inicial, quando eu entro com uma petição inicial, o juiz analisa os pressupostos, as condições da ação, os elementos da ação. Então, ele faz um juízo de admissibilidade daquela petição inicial. Se tudo tiver ok, o processo continua. Se não tiver ok, o juiz manda emendar. Se a parte emenda e o processo continua, nós podemos chegar então no julgamento de mérito. Sempre lembrando que o nosso objetivo principal, quando nós entramos com uma ação, é ter o julgamento do mérito. Nós já trabalhamos também em sala que mérito é a tutela jurídica que eu estou pleiteando em juízo. Então, juízo de admissibilidade na fase recursal seria quando eu entro então com o recurso e o relator, que vai ser o responsável por analisar os pressupostos desse recurso, analisa se todos eles estão presentes. Se faltar um desses pressupostos, ele manda a parte emendar para poder o recurso continuar, e em alguns casos o pressuposto sendo falho, não dá para mandar emendar, como por exemplo o pressuposto da tempestividade recursal. Na sequência dessa aula, nós vamos ver os pressupostos e vocês então vão verificar tudo aquilo que é analisado pelo relator no seu juízo de admissibilidade. Se tiver tudo ok, então, com o recurso continua. Se não estiver ok, a parte, como eu falei, intimada para emendar quando possível. Emendando, ele vai continuar também. E aí, nós vamos chegar numa análise de mérito, que nós chamamos juízo de mérito. Esse juízo de mérito, então, vai ser feito pelo órgão colegiado. Aí, nós já temos o julgamento através do acórdão.
Esse juízo de mérito, eu já comentei, se for feito no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, nós teremos 3 julgadores. Se for feito no STJ ou no STF, aí nós teremos os nossos 5 ministros para cada turma. Agora começamos então a trabalhar com os pressupostos recursais e eles são divididos em 2 pressupostos. Um são os pressupostos intrínsecos e o outro são os pressupostos extrínsecos. Os intrínsecos, eles estão relacionados com a essência do recurso. Eles são chamados também de pressupostos internos. Os pressupostos extrínsecos, eles estão relacionados à materialidade do recurso. Então, é a forma como eu vou fazer esse recurso. Dentro dos intrínsecos, nós teríamos o cabimento, o interesse recursal, a legitimidade, a inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. E os extrínsecos, a regularidade formal, a tempestividade, o preparo e a inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. Agora nós vamos trabalhar separadamente com cada um desses pressupostos. Então, primeiro vamos trabalhar com os pressupostos intrínsecos. O primeiro deles é o cabimento. O cabimento é a escolha correta do recurso a ser utilizado. Então, para cada decisão judicial, nós temos um recurso cabível. Nós já vimos, inclusive, com relação a princípios, no princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. Então, é a escolha correta dependendo de onde de onde foi proferida aquela decisão, o momento que nós estamos no processo, e aí nós vamos ter um recurso cabível para aquele ato. O interesse recursal, ele está muito parecido com o interesse de agir que nós usamos também na ação, que seria ter utilidade e necessidade. Então, a parte tem que ter perdido alguma coisa, e aí nós chamamos a parte tem que ser sucumbente, para ela, tendo sofrido esse prejuízo, poder entrar então com um recurso. Legitimidade, e aí nós temos o artigo 996 do Código, e eu gostaria que vocês escrevessem em cima do artigo legitimidade, porque a hora que vocês quiserem vai ficar mais fácil de vocês procurarem onde é que está esse conteúdo, como eu falei, para poder estudar. Então, a primeira parte que o código traz é a parte vencida, também chamada de parte sucumbente. Se vocês olharem no CPC, vocês vão ver que a nomenclatura que ele usa é parte vencida, mas são sinônimos. O Ministério Público, seja ele parte, seja ele custos leges, fiscal da lei, ele também vai poder recorrer. E o terceiro prejudicado. O terceiro prejudicado é aquela pessoa que deveria ter feito parte no processo, mas por algum motivo não fez. Nós temos como exemplo de terceiro prejudicado um caso que a gente teve lá no escritório, que eu vou usar para a gente poder entender, onde eu tive a fixação de alimentos para 2 filhos. Na época, o juiz fixou 30% dos alimentos para o A e para o B, para os 2 filhos, e não fez a estipulação de quanto seria para cada um desses filhos. Aí um desses filhos atingiu a maioridade, passou num concurso público e o pai entrou com um pedido de exoneração dos alimentos com relação a esse filho, pedindo a exoneração no valor de 15%. Quando lá no início a gente teve a designação dos alimentos 30% para o A e para o B, nós falamos que é uma fixação intuita família. Nós não sabemos o quanto vai ser utilizado para um filho e o quanto vai ser utilizado para outro filho. Desta forma, qualquer pedido de exoneração de alimentos nesse sentido deveria ter a citação dos dois, porque no processo, além de comprovar realmente que esse filho maior e passou no concurso já tem condições de se manter, eu teria que ver quanto que estava sendo utilizado de verba desses alimentos em favor desse filho. Então, não posso simplesmente exonerar esse pai sem dar a oportunidade, no caso do irmão desse filho maior, poder participar do processo.
E quando esse pai, então, entrou com a ação de exoneração, ele entrou somente contra esse filho maior e o juiz, ao receber o processo, mandou exonerar em 15%. Quando a mãe, no mês, foi receber os alimentos que ela recebia para os 2 filhos, ela percebeu que veio só metade dessa verba alimentar. E aí ela me ligou, nós fomos até o fórum e descobrimos desse processo, e como era uma decisão interlocutória que exonerou a verba alimentar, nós entramos com agravo de instrumento de terceiro prejudicado, dizendo que a irmã era, tanto quanto ele, credora daquela verba alimentar, sem estipulação do percentual que era utilizado para cada um, e, portanto, ela deveria ter feito parte no processo como litisconsorte passivo necessário. Se ela não fez, então, o processo passa a ser nulo. E aí nós fizemos um agravo de instrumento, o tribunal realmente anulou, mandou que ela ingressasse na demanda, como terceira prejudicada realmente, fazendo parte agora na demanda, e o processo deu continuidade normalmente. E a continuidade foi no sentido de comprovar o quanto que era utilizado por ela e o quanto que era utilizado por ele, para o filho, para poder exonerar só a porcentagem que realmente era utilizado para esse filho maior. Essa utilização no recurso de terceiro prejudicado, eu faço sempre a indicação que vocês deveriam sempre colocar no início do recurso, agravo de instrumento de terceiro prejudicado, apelação de terceiro prejudicado, porque quando chega no tribunal, não está o nome ali da parte e às vezes pode causar um pouco de confusão. E aí, se tu já identifica no teu processo que é um recurso de terceiro prejudicado, quem vai receber já sabe o porquê que a parte não consta nos autos principais, né, na ação em si. Então, o conceito de terceiro prejudicado, ele está previsto lá no artigo 996, e ele diz, parágrafo único, cumpre ao terceiro prejudicado, ao terceiro, demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, esse seria as 3 possibilidades que nós temos de legitimidade. Depois, inexistência de fato extintivo ao direito de recorrer seria a parte abrir mão do seu direito de recorrer. Então, a renúncia ela acontece antes da propositura do recurso e automaticamente a parte então aceita essa condenação, não entrando com recurso. O artigo 999, então, ele fala do que seria renúncia, e o artigo 1000, ele fala que seria, então, a parte aceitar a herança. Quando eu falo dessa aceitação da herança, lá no artigo 1000, parágrafo único, eu estou trabalhando com uma preclusão lógica. E relembrando um pouquinho o que é preclusão lógica, preclusão é a perda da faculdade que eu tinha de praticar um ato processual. Então, quando eu falo em preclusão, eu estou falando de um ato realizado dentro de um processo. Dentro dessa preclusão, eu posso ter a mais comum de todas, que é a preclusão temporal, onde há um decurso de prazo, eu não realizo o ato e eu não posso mais realizar. Então, se eu tenho 15 dias para contestar, eu não usando essa contestação nesse prazo, eu não vou poder mais juntar a contestação. A preclusão consumativa seria, uma vez praticado o ato, ele não pode mais ser modificado. Então, se eu tenho 15 dias para essa contestação, eu protocolo ela no 10º dia, mesmo tendo mais 5 dias de sobra, eu não posso mais modificar esse ato, porque ele se consumou no momento que eu fiz o protocolo. E a preclusão lógica, então, seria a prática de atos incompatíveis entre si. A parte é condenada numa ação de indenização, a pagamento de R$10.000, entra em contato com a outra parte, pede o parcelamento desses R$10.000 em R$1.000 por mês, protocola em juízo esse acordo e depois, ainda havendo prazo para recorrer, ela resolve interpor o recurso de apelação dessa sentença. Quando o juiz recebe, ele vai perceber que existe o acordo e aquele acordo, então, é como se fosse uma aceitação daquela condenação.
e o ato de recorrer agora seria incompatível com o recurso. Então, preclusão lógica prática de atos incompatíveis entre si. Os pressupostos extrínsecos, ou seja, internos à relação jurídica em que se forma o ato judicial atacado, a primeira exigência é que haja regularidade formal. Então, todo recurso ele tem alguns requisitos que precisam ser observados e no decorrer das aulas nós vamos verificar como que nós vamos observar cada um deles. E o segundo, então, seria a tempestividade. E para tempestividade, nós temos um prazo quase que comum a todos os recursos, que seria o prazo de 15 dias, que está lá no artigo 1003, parágrafo 5º, excetuando os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, eu vou ter 15 dias para interpor, regra quase que geral, e vou ter 15 dias para contrarrazoar. Então, para interpor, eu vou ser intimada para fazer essa propositura do recurso. Na maioria das vezes, essa intimação vai ser feita pelo Diário da Justiça, mas ela pode ser feita numa audiência, ela pode ser feita pessoalmente quando eu for ao fórum, é uma intimação que é feita na pessoa do advogado, e eu vou ter 15 dias para interpor. Passando depois a interposição desse recurso, a parte contrária vai ser intimada para contrarrazoar o recurso. Nós não vamos mais usar o termo contestação, nós vamos usar o termo contrarrazões e ela vai ter então um prazo de 15 dias para contrarrazoar esse recurso. Como colocou ali, o único recurso que não tem o prazo de 15 dias é o recurso de embargos de declaração. E lá no artigo 1023, então, ele apresenta que os embargos serão postos no prazo de 5 dias. Então, um pouquinho diferente, o resto, todos os outros recursos são de 15 dias. Então, é bem mais tranquilo. Os 15 dias é quase que uma padronização dentro do CPC com relação a prazo processual. E aí eu entro dentro da tempestividade com aqueles benefícios que nós já temos na parte geral do CPC, que vocês também já viram. Quando eu tiver litisconsórcio com advogados e escritórios diferentes em autos físicos, o prazo vai ser em dobro. Lembrando que se os autos são eletrônicos, nós não temos esse benefício. E entes públicos, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública, também eles têm o prazo em dobro. Eu coloquei ali do lado os artigos, para que, caso vocês queiram, vocês possam ir lá e verificar. Pressupostos extrínsecos ainda, nós temos o preparo. O preparo é o pagamento das custas do recurso. Em Santa Catarina, esse preparo ele é um valor fixo. Em outros estados tem que verificar como é que funciona. Então, dependendo do tribunal que vocês estão trabalhando, vocês têm que ver como é que se faz o recolhimento desse preparo. Então, primeiro, esse preparo, caso ele seja insuficiente, nós temos a intimação da parte para que no prazo de 5 dias complemente o pagamento do preparo, que está lá no parágrafo 2º do 1007. Porém, caso não tenha sido recolhido nada, impedimento para o recolhimento, intimação para o recolhimento, ou seja, não fez pagamento de nada do preparo, a parte então vai ser intimada para recolhimento desse preparo em dobro. Lembrando que essa intimação, ela não é uma faculdade, essa intimação é uma obrigatoriedade, tá? Justo impedimento, quando a parte comprovar que não pôde fazer o pagamento do preparo, o juiz também vai intimar a parte para poder complementar, e a possibilidade que nós temos de condenação em honorários advocatícios agora na fase recursal. O pagamento do porte de remessa e retorno é um conceito que eu pedi para vocês na atividade da aula de hoje. Vocês vão ter que fazer uma postagem de umas respostas e uma delas é: me diga o que é porte de remessa e retorno e quando que ele é exigido. Pena de deserção, então, ela vai acontecer quando a parte não fizer o pagamento preparo ou fizer insuficiente pagamento preparo e depois de intimada ou para complementar ou para pagar em dobro, ela não o faz.
aí o juiz condena essa parte no pagamento, numa pena que nós chamamos pena de deserção, e ele então não admite aquele recurso, ele não vai ter continuidade. Por fim, nós temos como pressupostos extrínsecos inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer, que seria a desistência. Essa desistência, então, é depois da propositura do recurso. Eu interpôs o recurso, eu não quero mais recorrer, aí eu tenho a desistência. E escrevam lá em cima do artigo 998, desistência, para vocês identificarem. E essa desistência, a diferença que nós temos com relação à desistência da ação é que eu posso desistir do recurso a qualquer momento e sem anuência da parte contrária. E se eu entro com a ação, vocês recordam que se a parte já contestou, eu não posso desistir da ação, salvo se a parte contrária concordar com isso, tá? Outro pressuposto para eu entrar com o recurso é inadimplemento de multas fixadas por lei. Nós vamos verificar que nós temos dois recursos, que é o agravo interno e os embargos de declaração, ou declaratórios, que se forem utilizados de forma meramente protelatório, nós não podemos, então, o juiz vai fazer a fixação de uma multa. Então, se eu usar de forma protelatória esses recursos, o juiz vai fazer a fixação dessa multa. E vamos supor que eu tive uma decisão interlocutória e eu faço embargos declaratórios, o juiz me condena por ele ter sido meramente protelatório, para eu, no final, entrar com recurso de apelação daquela decisão, caso eu ainda seja parte sucumbente, eu só vou poder entrar com recurso de apelação se eu fizer o pagamento dessa multa. Então, ela fica como um pressuposto de admissibilidade para os próximos recursos. Foi condenado em alguma multa? Foi. Para entrar com outro recurso, tem que primeiro fazer o pagamento da multa que você foi penalizado em recurso interposto posteriormente. Por fim, abarcando um pouquinho, para terminar a nossa aula expositiva de hoje, falando um pouquinho dos efeitos do recurso. Os efeitos, eles podem ser o efeito devolutivo, o efeito suspensivo, o efeito substitutivo e o efeito translativo. O efeito devolutivo seria a devolução para o Poder Judiciário reanalisar aquela decisão que já foi analisada. É no sentido, então, de devolver ao Poder Judiciário. Então, eu entrei com uma ação, perdi, ou a parte contrária entrou, eu perdi, e agora eu sou parte sucumbente, quero recorrer. Ao recorrer, eu devolvo novamente a apreciação da matéria para o Tribunal de Justiça. Quer dizer que todo recurso ele vai ter efeito devolutivo. O efeito suspensivo, ele é aquele efeito que paralisa os efeitos da decisão recorrida. Ele não paralisa o processo. Então, o exemplo, se eu tenho uma decisão interlocutória, eu faço um agravo de instrumento e eu peço efeito suspensivo nesse agravo de instrumento, caso eu consiga esse efeito suspensivo, vou paralisar os efeitos dessa decisão interlocutória, mas o processo não vai paralisar. Então, vamos supor que essa decisão interlocutória determinou que eu entregasse determinado bem para outra parte. Se eu conseguir efeito suspensivo, não vai ter entrega desse bem. E vamos supor que no processo, essa decisão foi proferida bem no início, através de uma decisão interlocutória de uma tutela de urgência, e já tem o agendamento de uma audiência de conciliação. Mesmo que eu tenha conseguido o efeito suspensivo, a audiência vai acontecer, porque o processo não paralisa. O que paralisa eu não vou precisar entregar o bem que foi determinado na decisão interlocutória até o julgamento do agravo de instrumento, tá certo? O efeito substitutivo, ele é muito tranquilo. Eu vou ter uma decisão no recurso e se esse recurso, então, for dado provimento, essa decisão vai modificar a decisão que eu recorri. Eu vou trocar a decisão recorrida pela decisão do recurso. E o efeito translativo, eu estou trabalhando com questões de ordem pública. Questões de ordem pública são aquelas questões, não sei se vocês se recordam, que podem ser apreciadas de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Então, sempre que o juiz se deparar com uma dessas questões, mesmo que a parte não tenha levantado nada no processo, ele vai poder analisar, né, e vai poder, às vezes, anular, revogar aquela decisão que foi proferida. Então, para entender um pouquinho, até a gente saber quais são as questões de ordem pública, eu coloquei ali o artigo 337 do Código, que é o artigo que fala das preliminares de apelação. E só teriam duas dessas preliminares que não seriam de ordem pública. A primeira, a incompetência relativa, e a segunda, a convenção de arbitragem. Todas as outras são consideradas como questões de ordem pública e entram nesse padrão. Podem ser analisadas de ofício e a qualquer tempo. Inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta, incorreção no valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Então, essas são questões que pode o julgador do recurso levar em consideração, mesmo que a parte não tenha apresentado na sua peça. E aqui nós terminamos, então, a teoria geral dos recursos, basicamente. Eu deixei para vocês um texto, um artigo científico falando sobre o tema. Eu deixei para vocês um artigo meu e da professora Marisa, que trabalha com essa disciplina lá em Balneário Camboriú, que trabalham com as alterações da fase recursal no novo código, e eles precisam encontrar algum material também, até para a aula que vem, que na próxima terça-feira eu vou trabalhar com recurso de apelação. E deixei também um quadro resumo que eu encontrei que um professor também disponibilizou na internet, e eu achei bem legal para vocês terem um resumo da matéria, tá? Como eu falei para vocês, vocês vão ter que fazer a disposição no portfólio do nosso ambiente da atividade de hoje. Eu deixei vocês postar isso até semana que vem, porque vocês podem olhar essa aula a qualquer momento, até porque alguns podem ter dificuldade, né, de conexão, enfim. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que me responder esses dois estudos de caso que eu deixei no final dos slides, que é esse e o próximo, e vou ter que também colocar o que é o porte de remessa e retorno e quando que ele é exigido. Então, vocês coloquem isso tudo num arquivo, façam a postagem disso no portfólio, e eu só vou pedir que ao fazer essa postagem, vocês coloquem atividade de 24 de março, que é a atividade, então, referente à nossa aula do dia de hoje. Lá no início da disciplina que eu deixei o cronograma, tá tudo explicadinho, a data que vocês têm para fazer a postagem, tudo certinho, tá certo? Eu agradeço muito a atenção de todos, né? Vamos colaborar nesse momento difícil para que tudo realmente dê certo. Tá sendo difícil para vocês, está sendo bastante difícil para nós também, professores, mas logo, logo a gente vai estar junto na sala para poder conversar pessoalmente, tá certo? Um abraço a todos.